Estamos aqui reunidos na Clínica Relive nesse mês de março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Estamos fazendo esse bate-papo para conversar um pouquinho sobre o papel da mulher médica, para contar um pouquinho sobre essa experiência, deste ponto de vista, além também do ponto de vista pessoal e das pacientes que a gente atende. Para começar, vou introduzir todo mundo que está aqui na nossa conversa, a doutora Maísa Rodolfo, médica ginecologista e obstetra, a doutora Juliana Silvati, médica reumatologista, e a doutora Mariana Múcia, pediatra e neonatologista. Eu sou o doutor Adolfo Gabriel, médico ginecologista e obstetra. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou chamar a doutora Juliana para conversar um pouquinho e falar sobre a questão da formação médica, o que levou ela a escolher a especialidade e se ela encontrou algum obstáculo dentro dessa escolha que ela fez. Eu sempre achei, que minha escolha tinha muito a ver, que era minha própria, mas eu acho que tem muito a ver com o meio, sim. Quando a gente chega na faculdade, a gente tem muito essa divisão, Essa especialidade é de homem, essa especialidade é de mulher. Então eu acredito que possa ter influenciado. Eu sou muito feliz com a minha escolha hoje em dia, não fico questionando isso, mas eu acredito que possa ter uma relação. Isso tem sido mudado, nos últimos anos, acho que a gente não tem mais tanto essa divisão, mas eu acho que pode ter sim uma influência na minha escolha. E Maísa, fala um pouquinho sobre você. Então, eu sempre gostei de especialidade cirúrgica, mas eu não conseguia me ver fazendo uma coisa só. Então, a escolha de ginecologia e obstetrícia foi pela abrangência da especialidade, que eu consigo ser uma médica da mulher desde o início, até a vida inteira. Em relação ao fato de ser mulher, com a escolha da especialidade, isso pesou bastante, Pensei 1000 vezes antes de fazer essa especialidade, ginecologia e obstetrícia, porque os nenéns não têm hora para nascer. Então, o fato de eu ter que sair de casa de madrugada, enquanto mulher, a gente corre risco na rua, a gente tem que deixar a criança quando tem filho, alguém para tomar conta, então a gente tem que sempre pensar nisso. Então, o que pesou muito na hora de escolher foi isso, mas eu não deixei que a minha vocação, a minha escolha fosse influenciada por isso. E você, Mari, conta um pouquinho como é que foi a sua decisão, toda essa parte. Sabe aquele sonho de criança? Sempre quis ser médica e sempre quis ser pediatra. Então, para mim, eu entrei na medicina para fazer pediatria. Isso foi muito claro para mim. Mas nunca foi pensando muito nessa questão de ser mãe ou não ser, dessa dinâmica. Era um sonho para eu realizar. Mas é quando você vai vivendo esse dia a dia, e aí eu achei que a pediatria se encaixava. Porque eu sempre quis ser mãe, e achei que eu ia conseguir conciliar isso mais fácil. Por uma questão de não ter que sair urgente para cirurgia, de ter uma urgência para sair correndo para o hospital. Então, eu consegui se planejar. E eu vou contar que a minha prática da pediatria mudou muito depois que eu fui mãe. Então, você aprende aquela coisa que você aprende de livro, que tem que ser isso. Quando você vai para a prática, você consegue dar uma relaxada e não tem que ser tão certinho, tão 100%. Então, isso muda bastante quando a gente está pelo outro lado. Mari, vou aproveitar esse gancho então e já te perguntar, Você também é mãe, como é que foi essa questão do planejamento para ter o filho, toda essa questão da estrutura dentro da sua casa até esse momento? Como é que conta pra gente, como é que foi tudo isso? Posso contar que não teve planejamento? Pode contar, é verdade. A gravidez foi meio no susto, assim, já morava junto com ele, com meu marido e tal, mas a gente não, vamos ter filho, nunca foi assim, foi um susto. E aí quando engravidou, tava lá, a gente aceitou e foi a melhor coisa da nossa vida. Você é pai, Você sabe que é a melhor coisa da vida. Eu vou aproveitar e já dou sequência também. Então, lá em casa a gente fez um planejamento. Então, nossa primeira filha veio a partir do momento onde a gente decidiu que a gente iria tentar engravidar. Sem obrigação, sem peso, sem nada. Mas foi estratégico, parou de usar o anticoncepcional, então minha esposa já estava se organizando para isso. E assim que veio nossa primeira filha. Já do segundo foi um pouquinho diferente, a gente postergou no pós-parto a questão de um método anticoncepcional, a gente acabou protelando um pouquinho essa parte e aí o nosso presentinho chegou. Chegou agora esse mês também, então nosso segundo filho veio para completar a família. Então a gente falou dos dois aqui que já têm filhos, eu quero também abordar um pouquinho das outras duas médicas, a doutora Maísa e a doutora Juliana, que não têm filhos. Queria saber como é a questão, que vocês enxergam tudo isso, como é que vocês veem essa questão e esse planejamento nos dias de hoje,
Eu vou começar com você, Maísa, pode contar um pouquinho? Então, é um pouco difícil conciliar, né? A gente parar para pensar em ter que interromper um período da carreira para a gente poder só cuidar do filho. Para a mulher, eu acho que esse compromisso, né? Ele é muito mais pesado, digamos assim, né? Porque quem abdica de toda a rotina durante a licença maternidade, quem abdica de todo o trabalho, e é uma abdicação boa também, né? Poder ser mãe, poder estar com o filho, criando um vínculo mãe-filho. Hoje, pelo menos eu no meu caso, acabei postergando um pouco a escolha de ser mãe, né? O momento de ser mãe. E por isso, ainda de não ter achado, né, que a gente sempre busca o equilíbrio, por ainda não ter achado o equilíbrio entre o momento da carreira ideal e o momento de ter filhos, eu ainda não consegui virar a chavinha para poder ser mãe, mas pretendo virar em breve. Perfeito. Essa parte aí eu vou comentar mais para frente, a gente vai abordar essa questão de, às vezes, postergar a maternidade. O que leva, às vezes, a isso? Eu vou comentar um pouquinho depois, mas vamos voltar aqui. Juliana, você quer falar um pouquinho sobre essa questão de todo esse planejamento? Não, acho que é o que a Maísa falou mesmo, acho que é um grande dilema aí da mulher, né? A gente é estimulado toda hora a trabalhar, a construir carreira, e quando chega a hora de ter filho é quase um peso, né? A decisão, né? Não ter o filho, claro. E eu realmente fui postergando isso, pensando, pesando, e acho que chega uma hora que a gente precisa ou tomar a decisão de ter ou não ter, né? Os dois acho que são bem aceitáveis. Perfeito. E aí vamos dar sequência também na nossa conversa, falando um pouquinho já desse ponto para quem decidiu ser mãe e está no momento de licença maternidade. Eu vou começar com a Mari para comentar um pouquinho e contar como é que foi quando você passou por tudo isso. Quando eu engravidei, eu tinha 2 empregos, um CLT e um PJ. Então, no CLT, eu tinha direito aos 4 meses. No PJ, eu tive direito a 3 meses de licença remunerada e eu tinha a opção de pegar mais um mês não remunerado. E aí, sentei com meu marido, a gente se organizou e eu preciso de um mês a mais, né? Porque voltar com 3 meses é uma criança muito pequena ainda, né? E aí, foi uma opção nossa, optei por esse mês não remunerado também. E essa questão da licença que você tirou, mudou alguma coisa depois na sua rotina de consultório, plantões? Você teve que se adequar de alguma forma para poder viver essa nova realidade? Com certeza. Então eu fiquei me dedicando mais ao consultório, porque até na minha formação era muito hospital, que eu gostava de hospital. E aí eu comecei a mudar, comecei a gostar mais de consultório. E recentemente eu saí dos plantões, então deixei de trabalhar em hospital para ficar mais no consultório, ter esses horários mais flexíveis, porque acho que é uma fase que a minha filha está precisando muito de mim, ela pede muito a minha presença. Então a gente teve que colocar na balança, sentei com a minha família o que a gente conseguia fazer. Então foi muito difícil para mim, porque eu estudei 10 anos para trabalhar numa UTI neonatal e aí de repente tem que parar. Mas é escolha, né? Então o mais importante para mim era ficar um pouquinho com ela. Legal, legal. É bom ver essas experiências para vocês verem que a gente também compartilha um pouquinho da mesma realidade que às vezes vocês aí do lado de lá. E vamos seguir, então, a Mari até comentou um pouquinho da questão de ter o CLT, então ter a parte da licença e também ter o apoio até do trabalho PJ, mas hoje a gente sabe que a maioria dos médicos e das médicas não tem, a maioria trabalha em um regime de PJização, então é um terceirizado, quando você precisa se afastar, você deixa de ganhar. Então isso muda toda a questão desse planejamento, toda essa parte na estruturação de decidir ter um filho. Ju, como é que conta pra gente? Como é que você vê essa questão de afastamento, a licença maternidade? É um benefício, porém, como que você vê a questão de às vezes você estar afastada, não remunerada nesse período? Acho que, assim, mesmo com a pejotização, as nossas empresas, a gente tem, né, um período ainda de afastamento, né, de remunerado, você consegue, isso é muito pouco, cai muito, né, a renda, então acho que a decisão de ter filho tem que ser uma decisão do casal. E um vai ter que, nessa divisão, né, vai ter que trabalhar enquanto o outro vai cuidar mais do filho. Então talvez isso faz com que a divisão não seja tão igual dos cuidados com o filho. Né? Acho que esse é um problema, né, da pejotização também. E para explicar também essa parte da pejotização, o que é isso? É na verdade porque a maioria dos médicos trabalham como autônomos, eles são independentes, profissionais terceirizados, então são aqueles profissionais que não se enquadram no regime CLT, eles recebem pelo trabalho produzido.
Tá? Aproveitando também esse nosso tema, eu já vou puxar um pouquinho para o meu ladinho a sardinha de falar um pouco sobre a questão da licença paternidade, mas eu queria ouvir vocês também falar um pouquinho a questão de, hoje no Brasil, a maior parte dos trabalhos pouco incentiva, alguns trabalhos dão alguns dias, outros dão 5 dias de licença paternidade. Isso acaba prejudicando um pouquinho da questão do que a gente tem do papel do pai dentro de casa, que é visto às vezes como uma licença paternidade, como uma férias, como um tempo de afastamento apenas e de curtição. E na verdade isso acaba por prejudicar um pouquinho do relacionamento que o pai pode criar com o filho recém-nascido, além da questão do suporte que ele dá em casa para a mulher. Às vezes num pós-parto normal, uma recuperação mais tranquila, mas muitas pacientes que às vezes passam uma cesariana, tem um desconforto, é uma cirurgia, então tem toda essa repercussão. E ter o suporte do pai em casa pode auxiliar um pouquinho nessa parte. Hoje a gente enfrenta muitos obstáculos para a gente conseguir ter isso. Tanto legais, como questão mesmo do ponto de vista de enxergar como uma questão que o pai não é essencial nesse momento, que é a mãe que é responsável por isso. Então esse também já é um ponto que eu acho importante citar. Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso, para poder falar a questão, se vocês sentem falta? Tanto da parte do suporte, porque já a Juliana comentou a questão da parte financeira, do trabalho, tem que se organizar tudo isso. No pós-parto, como que vocês veem essa questão de falta um pouco de suporte? Seria mais útil ter um homem do lado junto, ajudando nessa parte, além de participar de todo esse momento? Como é que vocês enxergam isso? Mário, eu vou começar com você, que passou por um pouquinho até para contar a sua experiência sobre isso, como foi esse momento. Eu acho que o que a gente fala muito hoje é uma rede de apoio, que é realmente o que a gente precisa. Claro, se for para o pai, é muito melhor para a criança e para o pai, para a família, tudo. Mas é uma fase que a mulher fica muito sozinha, é uma fase muito solitária, esse pós-parto imediato. São noites em claro, o bebê não dorme e se sente muito sozinha mesmo, né? Por mais que você tá ali com o bebê, não interage muito com você, né? Então você sente falta de conversar com alguém. A minha experiência foi, minha filha nasceu num sábado, segunda-feira meu marido foi dar plantão, vida normal. Fiquei na maternidade com a minha rede de apoio, que tava minha mãe, minha irmã, tava lá comigo. E quando voltamos para casa, meu marido dava um plantão que era das 11 às 11, da 11 da manhã às 11 da noite. Então eu ficava muito tempo sozinha. E aí eu entrava na minha rede de apoio, eu ia para casa da minha mãe, porque você ficar sozinha com o bebê, cuidar de bebê, cuidar da casa, cuidar de você, é muita coisa. E o bebê exige muito. E é meio animal mesmo isso. Você quer cuidar, você quer proteger. E aí você acaba deixando as outras coisas de lado. E aí que entra esse apoio que a gente precisa. Tem um paciente no consultório que o pai tem 6 meses de licença paternidade, não maternidade, né? E que é maravilhoso. Então, e não precisa ser seguido. Então, muitos desses eles fazem, a mãe faz os 6 meses, que esse é seguido, e no que a mãe volta a trabalhar, o pai entra de licença. Então a criança fica quase 1 ano em casa com alguém, supervisionado com alguém da família. Então é maravilhoso. Se tudo fosse assim, ia ser perfeito. Beleza. Maísa, e você na questão do atendimento na ginecologia, na obstetrícia? Questionamento de pacientes e toda essa parte, como é que você vê tudo isso? Como é que você já teve que abordar ou reclamações, sugestões, ou mesmo a vivência de você ver o sofrimento disso? Tem um pouquinho para você compartilhar? Sim, eu tenho pacientes que foram mães e o pai ficou só 5 dias em casa, da licença paternidade, assim como algumas pacientes também que o pai tem os 6 meses ou 1 mês de licença. E é nítido a diferença, né, do apoio mesmo que ela tem, o estresse que é uma fase difícil, o puerpério é uma fase difícil, que não dá tempo de nada. O tempo todo atenção para o bebê, cuidando do bebê, e na hora que você tem que fazer o seu autocuidado, então é o que a Mari falou, se você não tiver uma boa rede de apoio, muitas mulheres acabam desenvolvendo depressão, né, pelo cansaço excessivo, pela alteração hormonal que tem nessa fase, e o pai podendo ficar mais tempo em casa, com certeza ajuda, e eu vejo essa diferença assim nos atendimentos que eu faço. Os pais, quando os pais ficam mais tempo, em relação aos pais que ficam só os 5 dias de licença. E a gente tinha conversado sobre a questão de postergar a maternidade, que muitas mulheres às vezes optam por deixar esse momento para depois em benefício de uma questão de um sucesso profissional ou uma estabilidade financeira. Maísa, você, na ginecologia, que provavelmente tem um contato um pouco maior com isso, como é que você tem visto essa questão, esse questionamento das pacientes, ou às vezes até mesmo uma outra decisão dessa parte da maternidade? Você conta pra gente? Então, com essa postergação da maternidade,
o que observo no dia a dia do consultório é que as mulheres elas estão optando, né, cada vez mais tarde para engravidar. Então, o que antes, né, 20 anos atrás, 10 anos atrás, que as mulheres normalmente engravidavam entre 20 e 30 anos, a maioria das mulheres, atualmente a realidade está sendo o aumento das mulheres acima de 35 anos e até de 40 anos que optam por ser mães. Com esse adiamento da maternidade, vem uma outra questão, que é a preservação da fertilidade. A gente sabe que depois dos 35 anos, depois dos 30 anos, né, a gente diminui a produção dos óvulos, depois dos 35 anos vai ficando mais difícil engravidar, depois dos 40 mais ainda. Então, a gente, quando opta por fazer esse adiamento, a gente tem que pensar também num planejamento. Avaliar um congelamento de óvulo, né, uma consulta para avaliar a parte de fertilidade, um acompanhamento para ver isso e, dependendo, até congelar os óvulos para poder, no futuro, quando a mulher resolver ter filho, poder engravidar com tranquilidade. E Juliana, e essa questão de postergar ou decidir não ter filhos, como é que você enxerga essa questão hoje, prevendo o lado da questão de uma autonomia da mulher? Eu acho que por muito tempo a gente pensou na mulher sempre como mãe, né? Então, como se isso fosse um caminho natural dela. E é por isso que a gente estranha tanto uma mulher decidir não ter filho hoje. Eu acho que não deveria ser tão polêmico essa decisão. Acho que tem que ser total autonomia da mulher, uma decisão consciente, né? Bem pensada, mas eu acho que tem que ser total decisão da mulher. Para fechar essa parte também, vou comentar um pouquinho, que a Maísa deu introdução dessa questão de postergar a maternidade com uma idade mais avançada, que é sempre importante o acompanhamento com o ginecologista, porque você tem que fazer exames para avaliar a reserva ovariana, quando você tem a questão de algumas alterações, para você conseguir orientar essa paciente e auxiliar. Não é a gente que decide, é a paciente que decide, mas é importante o nosso papel ali como um orientador, como um suporte para essas decisões que ela tende a tomar. E para entrar aqui na reta final também, acho válido a gente entrar nessa questão de autonomia e tudo mais que a gente comentou, da recente lei que teve de alteração em relação à questão de laqueadura.